Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gus69 do Metal Open Mind. Hoje com mais um super especial do Papo de Colecionador. E hoje vamos levar vocês a uma viagem no tempo há 40 anos atrás. Isso mesmo, o Edilson vai estar aqui comigo e juntos vamos destacar 10 álbuns lançados em 1981. Fiquem por aí e eu passo a bola pro Edilson. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sim, estamos de volta aqui para mais um Papo de Colecionador. E é claro, 2021 não poderia ficar de fora a nossa lista, né, de 40 anos atrás, de 1981. Nós já fizemos vários programas aí da década de 80, né, e esse era o que estava faltando. Então hoje nós vamos mostrar aqui para vocês alguns dos trabalhos de 1981, pelo menos assim, aqueles que marcaram, né, por algum motivo, e quando a gente mostra alguma coisa na coleção, é uma coisa que às vezes não fica claro, né, mas talvez até fique depois quando a gente conta, é que não necessariamente é um álbum, nossa, nota 10, né, um disco que todas as críticas disseram que foi um álbum excelente, mas é alguma coisa que marcou a gente pessoalmente, né, ou pela música, ou por algum fato, e hoje eu vou mostrar para vocês, né, 5 desses discos que marcaram, pelo menos para mim, né, e que eles são originalmente de 81, é claro, né, não comprei em 81 ainda não conhecia esse mundo maravilhoso aí do colecionismo, né, não tinha nem entrado nesse mundo, mas que a gente foi caçando depois, né, e conseguimos buscar, conhecer esses álbuns. Então, o primeiro que eu vou pegar aqui para vocês é um álbum que tem uma história bem interessante, da banda More, né? E o More, gente, é uma banda da New Wave, British Heavy Metal, com a maioria que a gente vai mostrar hoje, né? Porque nem tinha surgido nada depois disso ainda. Mas More tem uma história interessante, por quê? Porque o seu vocalista, Paul Mario Day, né, é o vocalista original do Iron Maiden, né? Então ele conta aqui a história, se você tiver essa versão aqui, né, em CD, inclusive nessa versão vem até faixa extra, né? Eu vou até olhar aqui para vocês. Vem a faixa Atomic Rock, né, que é um bônus aqui, além das 9 faixas originais. E no booklet, aqui, né, no livretinho, o Paul Mario Day conta, né, como é que ele conheceu o Steve Harris, porque ele trabalhava numa oficina de motocicleta. O cara passou um dia lá e perguntou, ele tinha o Gypsy Kiss, né, que é a banda anterior dele. Mas eu vou montar outra banda aí, vai se chamar Iron Maiden, você conhece algum vocalista? E o cara foi lá, o Paul Mario Day, falou assim, eu conheço, eu mesmo, né. E no dia seguinte o Steve Harris volta lá e eles fazem alguns ensaios. É claro, passam alguns meses, Steve Harris vira pra ele, como sempre foi, né, o chefão, falou assim, cara, você não serve pra gente, né? Mas cara, putz, eu não sei o que seria do Iron Maiden se tivesse gravado o primeiro álbum, né? Porque esse disco aqui eu gosto muito. E a história é interessante porque lá no começo, Iron Maiden e More eram bandas que estavam começando, então o próprio Paul Mario Day fala, né, tudo bem, saí, vou formar outra banda. E nenhuma banda era conhecida do Iron Maiden, não era o Iron Maiden ainda, né? E eles logo assinam um contrato com a Atlantic, né? A Atlantic era uma major, uma gravadora grande, começou a perceber, já tinha o Iron na EMI, né? E as outras gravadoras grandes falaram assim, vamos começar a movimentar, porque essas bandas, várias bandas, tinha o Saxon, né, na carreira. Então, e os caras falaram assim, vamos assinar com uma banda aí, a gente vai investir neles e vai ser uma banda de sucesso, ou seja, era um investimento numa banda promissora. E o More assinou por uma fortuna na época, né, com a Atlantic Records, e lançou esse álbum, né, o álbum auto-intitulado Warheads, né, não auto-intitulado, né, mas chamado Warheads, né, tipo Guerra Nuclear. É um disco daquele metal, proto-metal ainda, né, dos anos 80 mesmo. Muito legal, a própria faixa Warheads, né, Depression, bem legal, You Are The Band, I Have No Answers, então são músicas bem interessantes, que mesclam aquele hard and heavy. Era uma linha das Priest, só que sem aqueles vocais agudos do Rob Halford, né? Eu diria pra vocês que é até um Iron Maiden menos acelerado. O Iron Maiden era mais próximo do punk, vou chamar assim, da época, né? E o More é realmente uma banda hard and heavy, né? E muito legal. Eu fico imaginando como seria, né, o Iron Maiden com os vocais de Paul Mario Day. O cara tem um vocal assim bem, não é sujo, mas da linha New Wave of British Heavy Metal mesmo, um vocal grave, vamos chamar assim, né? E o interessante é que em 81, né, quando foi lançado esse álbum, o More saiu como banda de abertura do Iron Maiden, que tinha lançado o Killers, né? Então viu pra eles, o More foi chamado pro Castle Donington, né? Então entrou em grandes festivais. Era uma banda que tinha investimento por trás, né?
abriram pro Black Sabbath da turnê do Mob Rules, mas por um motivo ou por outro a banda se desintegrou, né? Depois o Paul Marugay foi formar o Whitefire, com uma banda mais pop, hard pop, assim, um pouco mais leve, né, hard rock, e ficou então realmente esse álbum aqui fantástico, né, que eu tive lá no começo, lá atrás, lá nos anos 80, quando eu conheci gravado em fita cassete. Aí consegui depois comprar esse CD e recentemente consegui a versão em LP, demorou, mas eu consegui a versão em LP, né, que foi um álbum que vendeu, no ano que ele foi lançado, 40 mil cópias. Pô, 40 mil cópias, tudo bem, naquela época você fala assim, ah, não é nada, bom, mas é disco pra caramba, né? Então é um disco que, se você não conhece, vale a pena conhecer, o More Warheads. Bom, o Edilson acabou de destacar aí o More, né? Ele citou aí a relação com o Iron Maiden. Eu até pensei em falar do Iron Maiden, né? Para além daquele ali, ao vivo, eles também lançaram o Killers, né? Um puta de um disco, né? O segundo do Iron Maiden, ainda com o Paul Dayano. Mas eu resolvi falar de outro gigante britânico do heavy metal, Black Sabbath, 10º álbum de estúdio, o segundo com Ronnie James Dio, grande vocalista que a gente sente muito falta, né? Ele faleceu em 2010, já 11 anos, e curiosamente foi 11 anos que durou o intervalo entre esse disco e depois o The Humanizer, quando voltou essa formação para gravar aquele álbum, né? Porque depois do Mob Rules, o Dio acabou brigando lá com os caras e acabou saindo e fez aquela carreira solo brilhante que a gente conhece, já falou bastante dele aqui. A briga em si foi coisa boba, né? Eles gravaram um álbum ao vivo a seguir, né? Ao Mob Rules, com músicas aí dos dois álbuns e músicas mais antigas, alguns clássicos também, que é um excelente duplo ao vivo. E na hora das mixagens lá, os caras, o Tony Iommi e o Geezer Butler acharam, né, que o Dio tinha ido lá no estúdio e aumentado a voz dele na mixagem, o que não era verdade, mas isso aí começou uns atritos entre eles. Parece que o Dio também não gostou das fotos que eles tinham feito, que usaram dele para fazer esse álbum ao vivo, e ele acabou brigando. Deve ter tido mais coisas que a gente não sabe, né? Mas acabou saindo. Mas de qualquer forma é um álbum que eu adoro. Claro que eu acho que ainda o Heaven and Hell, que foi o primeiro do Dio com o Sabbath, que foi a estreia, ainda acho um pouquinho superior. Esse aqui, ele marca, né, a entrada do Vinny Appice na bateria, no lugar do baterista original, do Bill Ward. O Vinny Appice que também, quando o Dio sai, o Vinny Appice vai junto para a carreira solo do Dio. Essa edição em CD, ela foi relançada aqui no Brasil pela Voice Music. É uma edição de 2012 e ela traz um booklet aí bem bacana, com muitas fotos, as letras. Então, quando você é da série de remasters, né? Então vale sempre a pena, quem procura aí os trabalhos antigos para completar a coleção, procurar esses itens. Ele não tem nenhum tema extra nem nada do gênero, só o alinhamento original, mas vale pelo booklet, né, que é bem completo e bem interessante. Mas é um ótimo disco, tem a faixa título, que é ótima, tem a Voodoo, que é ótima, e tem aqui a The Sign of the Southern Cross, que eu acho belíssima, excelente tema, mais meio tempo assim. E mais pro fim aqui do álbum tem umas músicas assim mais calmas, mais tipo quase uma balada, hein? Do jeito que o Sabbath sabe fazer, né? Mas um ótimo álbum que foi mal recebido pela crítica na época, mas depois, sabe como é que é? Crítico, ao longo do tempo, vai mudando de opinião. E hoje é considerado aí como também um dos grandes álbuns, né? Na minha opinião, eu ficaria com o Heaven and Hell, o Mob Rules e depois o The Humanizer, nessa ordem de importância dos discos que o Dio gravou com o Black Sabbath.
o segundo disco que eu trouxe aqui pra vocês, lá de 81, é um disco bem legal, né? Fantástico, tem umas histórias muito boas sobre ele. Estou falando dele aqui, ó, do Demon, Night of the Demon, é o primeiro álbum da banda, né? Aí você fala assim, putz, com um nome desse, né? Os caras devem ser black metal, uma coisa obscura e nada a ver, né? Eu sou hard and heavy também, né? Da New Wave of British Heavy Metal, eu ouso dizer até mais hard, umas baladas. E como é que pode uma banda, né, chamada Demon fazer uma música chamada Big Love? Né? Então o que você vai encontrar nesse álbum do Demon, né? Tem a versão em CD, que vem com algumas bonus tracks, né? Com faixas aí de EPs lançados, né? Aqueles singles. Mas meu, esse é um disco nota 10. Né? Não tem nenhuma faixa do álbum original que você fala assim, ah, é mais ou menos. Todas, da primeira até a última, excelente. Né? E aqui tem a famosa Full Moon, né? Como se fosse os caras lá chamando o capeta, né? E depois o cara começa a rotar. Eu acho que era o que eles tinham na época pra falar assim, olha, isso aqui é uma coisa obscura, né? Eu acho que era pra tentar falar assim, olha, nós somos da linha do Black Sabbath, mas aí você escutava e não tinha nada a ver, não era nada obscuro, era uma banda de hard and heavy, né? Pesada. Eles usavam também algumas coisas assim, macabras, né? De essa capa, meu, assustadora, né? Aqui o cara levantando aqui da sepultura crucificada e tudo mais. Então o Demon é aquela banda que, meu, de repente o nome ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo, né? E que tem interessante, putz, esse é um dos primeiros discos que eu comprei em vinil, tem até hoje, né? Acho que chegou a ser lançado no Brasil lá pro 85, 86. E meu, fantástico esse álbum, né? Putz, acho que eu gastei tanto escutar. E aí depois apareceu a versão em CD com as bonus tracks, né? Lá nos anos 90, então adquiri também. Então é um álbum meu clássico. Né? Se você nunca escutou o Demon, não se confunda com o nome, né? Não fique assustado com esse nome, né? Que a banda não tem nada de demoníaca, né? Pelo contrário, é uma banda bem legal mesmo assim, hard rock, hard and heavy, né? E o grande responsável, a dupla grande responsável, era o vocalista e o guitarrista, o Dave Hill, né? E o Morgan Spooner, né? O senhor colher aqui. E ele acabou morrendo de pneumonia, esse guitarrista, e aí a banda, depois que ele faleceu, a banda mudou drasticamente, né? Foi para uma coisa mais progressiva, mais comercial, mais pop, o rock meio que orientado para arenas, né? O All Air, lá que o pessoal chama. Então os dois primeiros discos do Demon valem muito a pena, e eu, olha, fico muito com esse primeirão aqui, pra mim, o The Best deles, nota 10 mesmo, vale a pena você conhecer, né? Então tá aí o Demon, pra quem não conhece, é uma banda bem legal. Bom, o Edilson falou aí de uma estreia britânica, né, do Demon, e eu vou falar aqui de uma estreia a norte-americana, o Motley Crue, uma banda que eu demorei pra aceitar, né? Tava na fase, comecei aí nos 84, 85, curti heavy metal, e quando eu ouvi essas bandas assim, com muito visual, num primeiro momento eu não curti essas bandas. Então eu acho que foi por volta aí do terceiro álbum deles, que é o Theater of Pain, que eu comecei a gostar, e daí eu fui ouvir o primeiro álbum deles e adorei. Não tinha a pomposidade que eles começaram a pôr depois, né? Então um álbum bem direto, um álbum bem legal, né? Inspirado aqui no clássico do Rolling Stones, né? O Sticky Fingers. A foto aqui é o próprio vocalista, o Vince Neil, né? Tiraram um close aí do quadril dele, bem legal a capa por sinal. E é interessante que esse álbum foi lançado originalmente, acho que no final de 81, por uma editora independente lá, né? E só no ano seguinte é que daí eles assinaram com a Elektra, que relançou o álbum, daí eles começaram já a crescer em popularidade. Mas é um álbum bem interessante, vale destacar Live Wire, para mim uma das melhores, talvez a melhor desse álbum. Tommy Lee detonando, né? Ele só usa um bombo, mas parece que ele tá fazendo bombo duplo, muito legal. Os cowbellzinhos que ele usa de vez em quando nas paradas, muito, muito legal mesmo. Gosto também da faixa título, né? Too Fast for Love, bem legal. E a Take Me to the Top, bem energética, bem legal. E uma curiosidade em relação a esse álbum é que originalmente ele tinha 10 faixas, né? E depois, quando foi relançado pela Elektra, eles tiraram uma das músicas. Agora não vou lembrar de cor, mas eu sei que
uma das músicas. Depois existe uma versão, né, mais tarde, que foi relançada com vários bônus, daí eles já incluíram esse tema que foi retirado da primeira prensagem aí da editora independente que eles faziam parte, né? Mas é uma banda incontornável aí do hard rock, né? Tem álbuns, acho que até os álbuns recentes, assim, dos anos 2000, quando eles voltaram, tem coisas legais, é uma boa banda. O problema pra mim é o vocalista, que aqui ainda estava em ótima fase, era jovem e tal, mas depois ele foi perdendo, né? Ele foi perdendo no físico, engordou muito, e a prestação dele ao vivo começou a deixar muito a desejar. Certo que em estúdio eles sempre tiveram apoios vocais, usaram muito crooner durante muito tempo, então, e mesmo ao vivo também os apoios e tal, mas a voz do Vince Neil foi decaindo assim ao longo do tempo, então é uma pena, né? É um cara que não é um grande vocalista, mas ele fazia direitinho as coisas, mas depois ao vivo já não aguentou mais, né? Foi perdendo o punch. Mas um álbum incontornável aí do Motley Crue, Too Fast for Love. Minha terceira escolha de 81, putz, acho que foi uma das primeiras bandas que eu conheci na minha vida, né? Eu era molequinho lá na escola, eu não tinha dinheiro para comprar disco, então os amigos gravavam uma fita cassete, e eu acho que foi a primeira ou segunda fita cassete que me gravaram, e tinha lá uma banda chamada Corvo, o Raven, e meu, fantástico as músicas que gravaram, e por incrível que pareça, né, as músicas que eu mais gostei nem eram deles, eram covers dos Sweets, né, que era Action, que tinha aqui nesse álbum, mas depois você vai procurando as outras músicas, vai escutando e meu, putz, Don't Need Your Money, pra mim, putz, é o hino do Raven, Raven, como queira chamar. Então, putz, é um álbum fantástico, um álbum de estreia da banda, o primeirão, né, do trio aí dos irmãos Gallagher, né, e do Rob Hunter. Então, meu, cacei, consegui a versão Picture Disc deles, tá? Mas demorou. Fui ter um CD deles, acho que lá nos anos 90 só, mas tinha as gravaçõezinhas, e aí depois saiu esse CD nacional, você encontra por aí, a versão da Rock Brigade Records, tá? E é interessante porque foram 3 álbuns, né, que a Rock Brigade lançou, e cada álbum vem com uma ficha técnica de cada música, que é uma coisa bem interessante, tá aqui vendo o Rob Hunter, né, que era o baterista, e que nessa época ele não usava ainda o capacete de hockey, né, de jogador de hockey, mas tinha umas coisas muito curiosas na ficha técnica do cara, então assim, comida predileta, né, hobby, animal de estimação, namorada, as coisas do cara. Os caras são os gozadores, né, os brincalhões aqui. Então, tem uma ficha bem interessante, tem as letras das músicas, tá? Então vale a pena você conhecer aqui o Raven, só que o Raven, tem que falar pra vocês, é uma banda que assim, tem que tomar cuidado, porque eles se denominam Athletic Rock, né? Então uma banda veloz assim, heavy metal veloz, mas com vocais extremamente estridentes, né? Muito agudos, e às vezes a pessoa não está preparada para isso, ela pode assustar, pode estranhar, né? Aqueles vocais bem esganiçados, né? E o que eu acho legal aqui do disco, além de falar das músicas aqui, das minhas prediletas, né? Que é, de novo, Don't Need Our Money, né? Tem ainda Rock Until You Drop, que também dá uma cadenciadinha, batidinha, né? Tem a Hellraiser Reaction, que são as músicas do Switch, que eles fizeram uma versão super acelerada, né? E Tyrants of the Airways. Mas além disso, tem uma outra coisa bem interessante, que é a própria capa, né? A capa que, meu, os caras devem ter feito um trabalho, e não sei, putz, jogar todos esses instrumentos, espalhar tudo ali, não quebrar nada, né? E você vê em detalhes, tem umas coisas bem interessantes que no vinil você consegue ver bem melhor, né? O cara tinha um baixo ali todo de acrílico, transparente, bem interessante, né? Então, os equipamentos dos caras ali, todos jogados, eles, né, realmente, né, vamos tocar até cair, né? Então é uma banda que eu recomendo, os primeiros álbuns são excelentes, e eles lançaram aí recentemente, né, um álbum chamado Metal City, então eles ainda estão nativos, saiu em 2020, né? Que remete ao estilo original deles, né? Eles passaram por vários estilos, alguns uma fase até comercial, uma fase mais pesadona, uma fase até meio alternativa, e estavam vindo, aí nunca pararam, né? Mas trocaram de baterista de novo, né? Ficaram um tempão, primeiro com o Hunter, depois com o Akko, né? Tocou em umas bandas mais doom, e agora eles trocaram, né, novamente de baterista. Aí estão os dois irmãos, né, o Mark e John Gallagher, guitarrista e baixista vocalista,
Então tá aí a dica para quem não conhece, Raven, vale a pena conhecer, mas não se assuste com os vocais, tá? É um som que precisa escutar com calma algumas vezes se você não gosta muito de vocal muito estridente e agudo, tá bom? Então fica a dica aí, Rock Until You Drop. Bom, meu terceiro destaque também é uma banda aí que fez parte da New Wave of British Heavy Metal, assim como Raven, mas que rapidamente acabou se desassociando completamente desse gênero e acabou sendo uma das bandas de hard rock acessível, né, comercial mais famosas aí do planeta. Eu tô falando do Def Leppard. Em 81 eles lançaram aqui o segundo álbum do estúdio, o High and Dry. Eu lembro que tem duas músicas aqui desse álbum, aliás, uma delas, né, porque a outra, ela tá incluída aqui, mas foi incluída como bônus nessa versão. Ela foi lançada como single, mas não entrou no álbum, que é a Me and My Wine. E a outra é a Bringing on the Heartbreak. Essa Bringing on the Heartbreak, eu lembro que, nossa, passava demais na televisão, nos programas, né, de clipes. Nossa, teve muita rotatividade. As duas, né, o clipe das duas. E que me chamou a atenção para a banda conhecer melhor. Aqui eles ainda tinham, ainda tava o guitarrista original, Pete Wills, né? Ainda não tinha entrado o Phil Collen. Então eles tinham uma pegada assim meio AC/DC em algumas músicas. A música que mais heavy metal mesmo aqui é a On Through the Night, que curiosamente é o título do primeiro álbum deles. Não sei porque eles lançaram o álbum com o nome e só no álbum seguinte é que fizeram uma música com o mesmo nome. Mas enfim, é a mais heavy metal aqui. Mas eles tinham o quê, né? Porque as bandas da New Wave of British Heavy Metal, todas elas tinham uma pegada assim muito parecida a nível vocal, assim, melódico. E Def Leppard foi uma das bandas que entrou nessa linha. Mas depois, né, com a entrada do Phil Collen, e depois, né, até o Hysteria, né, que quando morre o segundo guitarrista, que é o Steve Clark, daí a banda entra num outro patamar e coloca muito teclado, faz sucesso com as baladas e elas acabam esquecendo um pouco o rock and roll. Ainda tem, mas ficou meio pasteurizado, né? Então, para quem quer conhecer o Def Leppard, os 4 primeiros álbuns vale muito a pena, tem muita coisa boa nesses álbuns. Então eu tive que destacar aqui, porque é uma banda incontornável também do hard rock, que infelizmente não veio para o Brasil, era para ter vindo, né, na época do Rock in Rio, do primeiro, em 85, quando eles já estavam fazendo bastante sucesso, só que teve a história do acidente, o baterista perdeu o braço, enfim, dizem que não foi por isso, mas foi uma altura conturbada para eles, eles acabaram não vindo, mas eu acabei indo assistir eles ao vivo lá em Portugal, na tour do Adrenalize, e eles já eram uma banda gigante, né? Inclusive já estava na banda o Vivian Campbell. Mas isso é outra história para outro dia. Fica aqui meu destaque, High and Dry, do Def Leppard. Muito bem! A quarta escolha para mim, putz, é um dos meus álbuns prediletos de toda a minha coleção. Se pudesse falar assim, pô, coloca aí, escolhe da sua coleção de discos aí, os seus prediletos, eu diria que é esse, por vários motivos, tá? Estou falando delas, das garotas aí, né? Primeira banda de metal totalmente feminina, das Girl School, né? Então, as garotas da escola aqui lançaram em 81 o segundo álbum delas, o Hit and Run. Aqui está ele, né? Essa versão aqui em CD é uma versão que saiu para virar estendida, com várias faixas a mais, né? Mas o disco originalmente, né, é fantástico. E eu vou falar para vocês, por que pareça, a única faixa que eu não curto muito é um cover do ZZ Top, Touch, né? Touch, que elas tocam bastante ao vivo aí, fez sucesso, acho que até colocaram no disco justamente por isso, né? Vou colocar um cover aí, que se não der certo o disco sempre tem um cover que ajuda. Mas a história desse álbum aqui tem várias histórias para contar, né? Então elas foram apadrinhadas aí pelo Motorhead, né? Então eles já estavam fazendo turnê juntas, né? Chegaram a lançar o St. Valentine Days Massacre, né? Que é
comemoração Dia dos Namorados, tem um EPzinho clássico aí com 3 faixas, elas tocando músicas do Motorhead tocando música delas, e eles tocando juntos ali um cover, né? Mas esse álbum aqui, o Hit and Run, gente, já começa com Come On Let's Go, né? E tem faixas rápidas, lentas, pesadas, tudo que você pode imaginar, né? Hit and Run, muito legal, Watch Your Step, então, Back to Start, Yeah Right, putz, fantástico, Yeah Right, aceleradíssima, né? E o legal é que, que alterna os vocalistas, né? As duas guitarristas, até a baixista também cantavam, tanto a Kelly Johnson, que já faleceu, como a Kim McAuliffe, né? A Amy Williams, se variava nos vocais, e a Denise Dufort, também a batera, não cantava, mas tocava muito bem. E um álbum fantástico, e putz, a primeira vez que eu escutei isso também, lá atrás, lá nos anos 80, acreditei que era uma banda só de meninas, né? Só feminina, não é possível. Então existem, né? Era uma coisa muito machista, né? E você acreditar que tinha uma banda só feminina despertou demais, aí você começa a achar suas heroínas também, né? Começa a ficar fã. Eu sempre fui fã da Girls' School, e esse pra mim é o melhor álbum delas, insuperável. Elas só cometeram um sacrilégio com esse álbum, que foi tentar regravar ele aí nos anos 2000. Regravaram o disco, relançaram. Não deve mexer num clássico desse aqui, né? E é fantástico, e acho que foi um dos primeiros álbuns que eu comprei, né? Você tinha que juntar lá o dinheiro das suas mesadas, seu dinheiro de lanche, ficava assim, tomar lanche na escola um mês, juntava lá um X de dinheiro e ia lá comprar, né? E se eu não me engano, acho que eu comprei esse álbum aqui naquela antiga loja chamada Hi-Fi, né? Que vendia lá uns discos de vinil, e putz, esse disco aqui realmente foi, olha, um daqueles que eu escutei também até gastar agulha, né? Sensacional, ou até ser lançado, né, na versão CD. Então vale muito a pena, você que não conhece, ir atrás, conhecer o Hit and Run das Girls' School, né? Então putz, é um som bem legal e bem variado, né? É um som que não é peso absurdo, né? Tem faixas rápidas, velozes, tem faixas mais cadenciadas, tudo um pouco, e muito bem produzido, né? Um álbum muito bem produzido, muito bem caprichado, o Hit and Run. Então fica a dica aí que você não conhece, ou quer saber um pouquinho mais. É uma banda totalmente feminina, uma banda de New Wave of British Heavy Metal, ou Hard and Heavy, como queira, né? Bem legal mesmo, vai conhecer as Girls' School. Bom, meu quarto destaque é uma banda de Dublin, da Irlanda. É o 11º álbum de estúdio deles e o penúltimo da carreira. Estou falando de Renegade, do Thin Lizzy. Cara, eu gosto muito dessa banda. Esse álbum pode não ser dos melhores deles, eles têm álbuns mais icônicos, mas eu gosto bastante desse álbum. E é uma banda que eu fui muito injusta com essa banda, né? Eu já contei essa história aqui, uma daquelas cassetes que a gente mandava gravar lá na Rock Brigade, né? Quando eu ainda era um fanzine. E eu lembro que eu gravei uma cassete, pedi para gravarem para mim, né? A gente comprava essas gravações, né? Em fita cassete. E vinha lá singles de diversas bandas, né, de fora da Europa. E eu lembro que uma dessas cassetes que eu tive, tinha lá no final do álbum, tinha uma faixa ao vivo do Thin Lizzy que era Sugar Blues. E eu odiei essa música. Era um blues, com baixo bem forte assim, e o jeito dele cantar assim, meio com sibilando assim. E eu falei, caraca, putz, eu chegava naquela parte, eu já punha pra frente pra virar o lado pra ouvir o resto. Eu pulava essa música, porque eu não gostava do Thin Lizzy. Que heresia, essa banda é excelente, adoro. Phil Lynott é um gênio, o cara tocava muito baixo, cantava. Claro, não era um cantor assim, daqueles que enche os olhos, mas ele é super eficiente. E eu gosto bastante, olha, desse álbum em específico, as 5 primeiras músicas são muito boas. Angel of Death é a mais pesadinha, digamos assim, né? Até se alguém se lembrar de fazer uma versão heavy metal, ficaria ótima, que ela tem uma cavalgada assim, mais suave, né? Porque eles fazem um hard rock muito calcado no blues, né? Blues rock pesado. E enfim, tem músicas aqui bem legais, bem interessantes. Eu não vou conseguir ler nada porque pintaram prateado em cima do vermelho aqui, e eu tô sem meus óculos, mas não interessa. Tem músicas boas aqui para valer a pena ter. Eu aos poucos eu tô tentando comprar os discos
tanto em CD quanto em vinil, né, do catálogo deles. E, infelizmente é uma banda que depois que o Phil Lynott morreu, eles ficaram, né, órfãos, né. Teve umas reencarnações, né, sem o Phil Lynott, né, com outras formações, inclusive uma delas continuando, né, deixaram de tocar as músicas do Tin Lizzy e viraram uma banda mesmo, que por acaso lembra bastante Tin Lizzy. Acho que eles abriram um show. Qual foi o show? Foi um show grande que eles acabaram vindo para o Brasil e bastante interessante. É uma continuação, né, daquela sonoridade. Eles tinham uma coisa das guitarras bem melódicas, às vezes dupla de guitarra, né, como era na New Wave of British Heavy Metal, era uma coisa típica, né, ter essas duplas de guitarra solando ou fazendo harmonias juntas, né, e o Tin Lizzy tem muito disso, e é um aspecto da música deles que é muito característico e que vale a pena conferir aí, o Renegade do Tin Lizzy. Muito bem, vamos para a minha última escolha aqui de 1981, tá? E não é uma banda da New Wave of British Heavy Metal, não é uma banda inglesa como todas as outras, né, que eu mostrei aqui pra vocês, mas essa aqui é uma banda espanhola, né, o Barón Rojo, o Barão Vermelho com Larga Vida ao Rock and Roll, o primeiro álbum deles. E aqui tem uma história muito interessante também, para variar, conheci, né, uns amigos que mostraram, né, aquela coisa que você conhecer, escutar, ir atrás, vamos gravar. Então demorou até eu conseguir esse CD. E esse CD, gente, nossa, meu pai me trouxe quando ele foi viajar lá nos anos 90 para a Europa, foi fazer uma viagem lá, aquelas comemoração de casamento e tudo mais. E deixou a gente em casa, deixou tomando conta da família, das minhas duas irmãs, né? E aí eu falei assim, pô, então vou fazer uma listinha aqui, né? E tava começando o CD, tava iniciando o CD, era assim, uma fortuna, né? E eu falei assim, putz, vou escolher só 5 aqui no máximo, né, pra ele me trazer, não vai trazer mais que isso. E eu não tive dúvidas de colocar o Barão Rojo, né, que eu não tinha o álbum inteiro, tinha algumas músicas, eu falei assim, não, deve ser excelente. Coloquei na listinha e, nossa, a felicidade quando ele voltou de viagem, falei assim, olha, eu consegui aqui, trouxe pra você lá da sua listinha. Foi difícil, né, tive que entrar lá, perguntar, mas eu trouxe pra você e quando eu vi, quase chorei aqui, quando ele tava, o álbum que eu tinha pedido tava lá, né. Porque às vezes você pede essas coisas, né, a pessoa não conhece, aí te empurram umas coisas nada a ver, né, a gente até fiquei imaginando assim, vai viajar, vai chegar na loja lá, e, gente, naquela época nem telefone dava pra você ligar pra pessoa, às vezes eles me ligavam só pra falar que tá tudo bem, né, aquelas ligações internacionais, vou falar rapidinho aqui, tem uma fortuna, e então eu não sabia se ele ia trazer, se não ia trazer, eu lembro que uma vez ele falou assim, não consegui achar seus discos, tá difícil aqui, mas ainda nós vamos ver, né, então já tinha perdido as esperanças. E aí quando eles voltaram, nossa, maravilhoso, muito obrigado, né, por trazer essa versão em CD. E olha que curioso, né, a versão em CD pobríssima, paupérrima, né, você vai ver as imagens, não tem nada. Enquanto a versão em vinil, esse aqui é um vinil argentino, né, então saiu na Argentina, mas não saiu no Brasil, óbvio, né, pela proximidade da língua, né, tem encarte, super caprichado, né. E aí tem uma história muito legal, quando eu conheci o Barão Rojo, né, que os amigos me gravaram, eu tinha um amigo que morava perto da minha casa, né, que era argentino. E eu falei assim, pô, e a gente não entende nada que os caras cantam, né, espanhol. Ele falou assim, vou mostrar para meu amigo, ele me contou o que significa, porque eu sempre fui, né, muito fã assim, de entender as letras, queria saber o que se falava, e pela letra você conseguia entender algumas coisas assim, você imaginava assim, deve ter um fundo aqui meio político, né, você imaginava. E aí quando eu coloquei pro meu amigo escutar, ele falou assim, nossa, os caras estão falando um monte de coisa aqui, super politizado, ele ficou horrorizado com as letras que falavam, e ele falou assim, não, tem umas que não consigo nem entender, o cara canta muito rápido, né? Então, putz, se você não tem nenhum tipo de preconceito com um rock bem pesado assim, e cantado em espanhol, né? Vale muito a pena você conhecer Barão Vermelho aqui, né, Barão Rojo, né? Putz, ó, com botas sucias, né? Então, as botas sujas, né? Anda suelta Satanás, muito legal, né? E gente, não tem nada a ver de capeta aqui, é só o cara falando assim, ó, já tá solto, né? Aconteceu um monte de coisa errada aí, aconteceu umas coisas ruins aí, então, pô, não, de repente o cara foi lá, bateu o carro, pisou na lama, então, é bem legal mesmo, né? Los Desertores del Rock, né? Muito bom, Larga Vida ao Rock and Roll, né? Chica de la Ciudad, muito bom, e a própria Barão Rojo, né? Então,
Gente, fantástico, né? Esse álbum de estreia aqui, os espanhóis, aí, pioneiros, que também depois de um tempo começaram a amansar um pouquinho, né? Foi mais pro hard do que pro heavy. Então vale a pena quem gosta de um som mais pesado conhecer aí o Barão Rojo. Então tá aí 5 discos muito bons para você conhecer lá de 40 anos atrás. Vale muito a pena, né? Para você que quer começar a descobrir aí umas velharias, né? Gosta de um som pesado, mas não extremo, tá? Nada que você é extremo, é um som bem tradicional, vale a pena você conhecer. Bom, meu último destaque vai para uma banda do Canadá, um power trio excelente. Rush? Podia falar do Rush, né? Eles até lançaram um ótimo álbum em 81, Moving Pictures, mas eu decidi falar aqui de outra banda, não mais pro hard rock do que pro progressivo, né? O Triumph, lançando aqui o seu 5º álbum de estúdio, Allied Forces. E o Triumph é curioso que eu demorei um tempo para descobrir a sua discografia, mas eu lembro de ter visto o clipe dessa própria faixa título. Passava muito aqui na televisão na época, nos programas que passava rock, né? Som pop, entre outros. E o que me chamava a atenção nessa banda era o fato do baterista cantar, né? Que não era muito comum, que é o Gil Moore. Outra banda que depois surgiria, mais ou menos na mesma época, que o Triumph é mais antigo, né? Mas aí nos anos 80 surgiria outra banda canadense, no início também trio, com baterista cantando, que é o Dan Biller, estou falando do Exciter. Mas aí já é uma banda de speed metal, né? Mas aqui no caso é uma banda de hard rock. Eles nem têm assim muita pegada do progressivo do Rush, por exemplo. Talvez um pouquinho da fase inicial do Rush, que era bem hard rock. Muito boa a banda. O guitarrista, né, que também é o Rick Emmett, excelente guitarrista, que também canta a maioria das músicas. Então eles repartem, né, as partes vocais. Algumas músicas canta o baterista, mas se eu não me engano a maioria quem canta é o guitarrista, que tem uma voz assim mais melódica, mais bonita. Inclusive eu destaco aqui a Magic Power, que é lindíssima. Tem mais uma, Fight the Good Fight, músicas excelentes. O álbum todo é bom, né? Mas eu tenho sempre aquelas que acabam ficando mais na cabeça. Uma banda que não fez tanto sucesso assim nos Estados Unidos, mas lá no Canadá foi uma banda assim grande, né? O Triumph. E depois desse álbum eles ainda chegaram a lançar mais 5 álbuns, né? Ao todo a discografia deles tem 10 discos de estúdio, mas desde os anos 90 eles tiveram uma fase que eles pararam e tudo, e acho que eles estão ativos atualmente. Desde 2008 eles estão ativos, mas nunca mais lançaram nada de estúdio. Então o pessoal que curte aí um bom hard rock, com boas harmonias vocais, com bons solos, bom trabalho instrumental, vai descobrir aí o Triumph. Tem muitos discos bons aí deles, como esse aqui, o Allied Forces. E é claro, como sempre, a gente deixa aqui no final também putz, eu queria ter, não tenho ainda, então já vou emendar aqui na minha escolha, né, aquilo que eu gostaria de ter, mas eu ainda faço um desafio. E aqui é novidade, você fala assim, pô, gostaria de ter, não tenho. E o desafio, se você tem, mostra pra mim que você tem esse álbum aí, por favor. Eu queria muito saber se alguém tem esse disco. É uma banda que lançou também em 1981, é uma banda chamada Dark Star, um álbum também chamado Dark Star, é da New Wave of British Heavy Metal. É um álbum que é um pouco mais hard do que heavy, é um pouco mais levinho, mas é um álbum bem legal. Foi lançado também em versão CD aí recentemente, mas esse eu não tenho na minha coleção ainda. Inclusive ele foi lançado com outro nome quando eles relançam, né? Acho que é Lady of the Moon, alguma coisa assim, não, Lady of the Mars, né? A Lady de Marte, mas o nome original do álbum de 81 é Dark Star mesmo. Então se você tiver, faz um vídeo aí pra gente, mostrando aí o seu Dark Star, né? Ou LP, ou CD, ou a versão que você tiver dele, mas tem que ser versão física, né? Não vale MP3, MP3 essa também tem, tá? Então tá aí, gente, 1971, missão dada, missão cumprida, né?
E se você tem algum disco aí de 81 que você acha que é excelente, tem vários, né, que a gente de repente deixou passar aqui, o que para você ter algum motivo especial de você se lembrar dele, né? Fala pra gente qual é o disco de 1981 que pra você é especial, que pra você é fantástico, que pra você vale a pena ser conhecido, tá bom? Valeu, gente, até a próxima! Bom, para fechar, o Grail que eu queria é um disco do Kiss. Eu tive alguns álbuns do Kiss no passado, mas desde que eu voltei a colecionar vinil, eu ainda não consegui comprar nada do Kiss. E eu gostaria do álbum que eles lançaram em 81, que é o The Elder, que é o 9º álbum de estúdio da banda, e um álbum que foi um flop, né? Foi um fracasso de vendas, tanto é que eles nem fizeram tour para esse álbum. Um álbum diferente, eles tentaram fazer uma coisa conceptual, né? Tinha entrado o baterista novo, o Eric Carr, né, no lugar do Peter Criss, e esse foi o último álbum com o Ace Frehley, né, que inclusive ainda canta uma das músicas. Mas enfim, não é para falar do álbum, só queria dizer que é um álbum diferente, meio prog, embora a faixa de abertura é uma das músicas mais heavy metal que eles já fizeram, que é a The Oath. Mas é um álbum bonito, a capa bonita, que não tem eles, né? Por isso que eu acho diferente de tudo que eles já fizeram. É um gatefold bonito. Às vezes eu acho ele por aí, mas todo batido. Então, enquanto eu não achar uma cópia decente, vou ficar só no desejo desse Grail aí do Kiss com o álbum The Elder. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Gostaria só de dizer que no mês que vem a gente vai estar programando aí mais alguns programas, e talvez o último programa do mês vai ser mais um programa de perguntas e respostas. Então quem quiser participar, deixa aí nos comentários, perguntas sobre as nossas coleções, perguntas sobre a nossa experiência com música, o que vocês quiserem. Para mim e para o Edilson, deixa aí ou para os dois, a mesma pergunta para os dois, deixa aí nos comentários que a gente vai destacar aqui, a gente vai citar vocês que deixarem as perguntas e vai fazer um programa só respondendo. A gente já tem algumas perguntas, mas eu queria aproveitar aí, quem quiser no embalo aí, deixa as perguntas pra gente fazer, tá? E temos o Sugestão do Assinante também, que é aquele especial que a gente quer voltar a fazer, mas estamos à espera aí de vocês, né? O que é que vocês querem ver que a gente mostra nas nossas coleções? Programas especiais? Sugiram. A gente já fez vários assim, com sugestões do pessoal aqui, assinante do canal. Então, também se quiser deixar uma sugestão de um programa, pode deixar nos comentários que a gente sempre lê, responde e vai preparar em especial para você que acompanha a gente aqui no Metal Open Mind. Valeu, muito obrigado e até a próxima.